quando o melhor amigo de Khaled lhe instiga com um plano para torná-lo o maior bruxo do continente. Ele acredita que o seu destino está finalmente traçado. Mas será que essa glória não será acompanhada de fardos? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Que tal uma história com magia? Muita magia. E que irá nos fazer retornar para um lugar que carrega uma maldição misteriosa que nós já conhecemos. Pois é isso que vocês irão encontrar ao ler A Essência de Angeline. Uma história de 58 páginas narrada em primeira pessoa com protagonismo não branco e transmasculino. Nesse lançamento de Giovanna Salomão, autora independente de distopias e fantasias já conhecidas por vocês aqui neste canal, tanto as histórias quanto a autora, iremos voltar a Steelhead. Steelhead é a vila sussurrante que nós conhecemos nos contos Os Pássaros de Cedro e a Caixa de Baraúna. Inclusive, lembram quando no vídeo sobre a Caixa de Baraúna eu perguntei: quantas histórias mais da Vila Silenciosa será que Giovanna Salomão vai trazer para nós? Pois a resposta é mais algumas que serão lançadas ainda este ano, sendo uma delas A Essência de Angeline, que é o terceiro conto dessa coleção chamada Vila Silenciosa, que se refere a este lugar marcado por uma maldição cheia de mistérios e magia. E nessa história aqui a gente não vai simplesmente voltar para a vila, mas sim iremos saber coisas muito mais além. Nessa história aqui nós vamos descobrir o início de tudo. E aí, ficou curiosa? Então, por favor, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo para você não perder nenhum vídeo mais que vier pela frente. Aqui nós temos dicas e recomendações de leituras para vocês, além de resenhas de histórias, e todos os vídeos que falam de livros não tem spoilers, tá? Então, assim, deixando avisado caso alguém fique aí na dúvida. Não tem spoiler. E não esquece também de clicar no sininho de notificações para garantir 100% que você vai receber notificação quando tiver vídeos novos. Bom, como eu estava dizendo, nessa terceira história da Vila Silenciosa nós iremos conhecer Khaled, um bruxo de caráter um tanto duvidoso, assim como qualquer bruxa. Afinal, bruxas são malvadas por serem bruxas. Bruxas devem ser más. A não ser a mãe de Maeve, né, da outra história e tal, mas aí elas são um caso que destoa da regra. E Khaled, que já tem os seus poderes de bruxo e a sua especialidade na área da magia, assim como todos os outros membros dessa família que têm poderes, mas ele quer mais. Khaled quer ser um bruxo que quer conquistar muito além. Ele quer ser maior do que as suas próprias irmãs e talvez até que a sua mãe. E nosso querido protagonista mora numa cidade vizinha a Steelhead, num farol, junto com a sua família. E por lá, onde ele mora, ele faz alguns trabalhinhos marotos. Certo dia, o melhor amigo de Khaled está de passagem por sua cidade. E quando cumprimenta um amigo, este tem uma proposta para lhe fazer. Uma proposta que muito interessa a Khaled. Uma proposta que lhe garante mais poder. E a partir disso vamos acompanhando as escolhas de Khaled perante essa proposta tão ousada e audaciosa. Talvez até indecente. Vamos descobrir o que move esse personagem e se o seu desejo por poder é realmente maior do que tudo. E mais do que isso, a gente vai descobrir se... será que Khaled não tem nada a perder diante de uma proposta tão tentadora? Mais uma vez, pra mim, foi extremamente fascinante estar de volta nesse universo. Já falei aqui pra vocês que eu amo fantasias e eu amo revisitar lugares que eu já estive antes em outras histórias. Isso já se dá quando eu leio histórias de romance, por exemplo, que é o mesmo ambiente, eu já acho muito legal, mas quando é fantasia, isso se torna ainda mais significativo. Então voltar para esse universo tentando desvendar vários mistérios que tem por aqui foi realmente maravilhoso. Principalmente depois de ter lido A Caixa de Baraúna, que é o segundo conto da Vila Silenciosa, onde ela entrega ainda mais magia e mistérios do que a primeira. Os Pássaros de Cedro é mais calmaria, tanto é que a gente chama de cozy fantasy. É uma história mais tranquila, apesar de ela ser instigante também da gente querer saber mais, mas ela é mais de boa. A Caixa de Baraúna ela é mais intensa, tanto é que ela me arrancou sorrisos e lágrimas, coisa que é muito difícil de acontecer com essa que vos fala.
Inclusive, para conhecer mais sobre a Caixa de Baraúna e sobre os Pássaros de Cedro, não deixe de conferir aos meus vídeos sobre essas histórias, que eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição para você ir lá assistir depois. Então, após ter lido o segundo conto e ver um pouco da divulgação que Giovanna estava trazendo do que seria essa terceira história, eu cheguei nela muito mais afoita, empolgada e curiosa para ver o que ia acontecer. E eu sabia que essa história aqui iria entregar muitas respostas que eu gostaria. Não sabia se todas, mas muitas viriam aqui. E a principal delas, que eu tava intrigada desde a primeira história, inclusive criei teorias sobre isso, é a resposta de como começou essa maldição. Mas assim, gente, mesmo sabendo até que teria essa resposta, para mim, interessa saber, é claro, eu quero saber a resposta, mas mais do que isso, eu quero saber tudo o que levou a chegar nesse lugar. Quais motivações, o que rolou, se teve um engano, se teve uma quebra, um desentendimento. Eu queria entender como isso aconteceu. E olha, gente, foi babado. Teve umas reviravoltas aqui que eu fiquei, mas não é possível. Pra mim foi extremamente surpreendente e surtante. Sim, foi surto por cima de surto. Terminando a história gritando lá na minha anotação, Giovanna, pelo amor de Deus. Mas para além das reviravoltas, acompanhar toda a trajetória foi realmente muito gostoso de ler, muito curioso de ler. Ver nomes de personagens que já vi em outras histórias por aqui, com umas coisas que eu fiquei bem intrigada, de um jeito que eu fiquei ainda mais assim, caraca! E claramente ao ponto que algumas perguntas foram respondidas, né? Que tivemos respostas, novas perguntas foram feitas, novas indagações foram trazidas. Outros mistérios, talvez até de antes, tenham ficado no ar. E eu sinceramente amo isso porque a curiosidade me instiga a querer continuar lendo essa saga de contos. Coisas que me instigam a ler uma história. Curiosidade e conexão com personagens. E falando em curiosidade, é bom demais ver o quanto algumas coisas que se mostram no futuro das outras histórias podem ser apenas enganos pelo passado. E mais uma vez eu me senti muito presente neste lugar. Só que agora não ouvindo os pequenos barulhos através do silêncio, e sim ouvindo as gargalhadas e insultos dos piratas e de mais além, ouvindo as ondas batendo e quebrando nas pedras e sentindo o cheirinho da maresia do alto do farol. Inclusive, foi maravilhoso conhecer Khaled. Khaled é aquele personagem de caráter duvidoso que a gente ama acompanhar. Aquele personagem que não é mocinho, mas será mesmo que é um vilão? Tá, pode até ser, mas ele não deixa de ser o nosso divo bruxão transbiqueiro, que vai em busca de ser ainda maior, de ser mais poderoso, mas que, acima de tudo, sempre está em busca de ser ele mesmo. A forma como Giovanna constrói esse personagem nos faz adorar ele, mesmo ele sendo esse sem vergonha trambiqueiro. Nos conectamos com a humanidade dele e percebemos suas dores perante tantas coisas. E uma coisa que eu acho que eu não comentei com vocês aqui antes é que, gente, eu gosto muito da forma como Giovanna, ela põe as madeiras nas histórias, cada uma de uma forma bem característica que nos surpreende. Sabe as madeiras trazidas nos títulos de cada história? Cedro, Baraúna, Angelim. Cada uma tem um objetivo diferente e é bem interessante de ver. Inclusive, aqui nessa história, eu não estava realmente esperando que fosse usada do jeito que foi usada. Mas voltando a Khaled, a gente vai entender nessa história como ele, que mora em outro lugar, tem algum tipo de conexão com Steelhead. Como as histórias de ambos se cruzam. Além de que a gente vai ver também de que maneira essa vila está quando nós a conhecemos. Como era essa vila no momento dessa história? E para além disso, como eram as pessoas que moravam nessa vila? Será que os sussurros já não eram algo presentes em suas existências? Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. E nessa trilha podemos descobrir que talvez algumas coisas nem tenham mudado tanto assim. E aí, será que Khaled vai conseguir obter todo o poder que almeja? E será que isso tem alguma coisa a ver com a maldição de Steelhead?
Bom, para descobrir você vai ter que ler A Essência de Angelim, de Giovanna Salomão, que está disponível agora mesmo para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra lá na página da Amazon. O link para adquirir claramente vai estar aqui na descrição, para ser bem facinho para vocês, e eu vou deixar também os links das outras 2 histórias da coleção Vila Silenciosa. Lembrando para vocês que para ler o terceiro conto não precisa ter lido os 2 anteriores. Por essa história ser antes dos outros 2 contos, cronologicamente, dá para você a ler sem ter lido os 2 antes. Nas outras a gente já vai ver a maldição acontecendo. E nessa vai contar o início de tudo. Então fica a seu critério de preferência. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ler na ordem de lançamento. Além de que eu acho muito legal essa coisa de você ver o nome de um personagem numa história que foi lançada depois e ela fala de antes, e aí a gente vai fazendo aquelas conexões de tipo, olha, fulane que tá aqui tava na outra história, era assim, era assado, não sei o que. Eu acho isso muito legal. Essa história tem classificação indicativa mais 14 anos, assim como a história anterior, e eu só não me alongo mais sobre ela porque, vocês já sabem, vai ser spoiler, e eu não quero nunca estragar as suas experiências de leitura. E não se esqueçam, ter certos poderes podem ser uma bênção, mas também podem ser uma maldição. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.